Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei, né, moçada, que hora que vocês vão conseguir assistir a esses vídeos, nem se vão assistir, né? Mas, de qualquer maneira, né, nós vamos começar a trabalhar os conteúdos do PET aqui, né, que é o que vocês apropriadamente chamaram de PDF gigante, né? É do PET de física, claro, no meu caso. E eu queria dizer que inicialmente, né, que nem de perto essa nossa tentativa aqui, né, minha e do Lucas, que somos os responsáveis pelo grupo do terceiro ano, nem de perto é aula, né? O que a gente está tentando aqui é dar um apoio para vocês estudarem os PETs, resolverem as questões e, posteriormente, atender às dúvidas de vocês. A aula mesmo é aquilo que a gente tem lá na escola, presencialmente, com conversa durante a aula, né? Mas a gente, né, de alguma maneira, quer se comunicar com vocês, quer tentar dar um apoio a vocês e dão as ordens para que isso aconteça. Bom, então, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês deem uma lida, sim, no PET. No caso da física, isso que vocês já receberam, esse primeiro PDF gigante que vocês já receberam, a física do terceiro ano começa na página 61. Tá? Olha o número da página que está lá no PDF. Tá? Porque às vezes você abre o PDF aqui em cima, né? Cadê minha mão? O PDF aqui em cima te dá a página 66, mas o que está escrito na página é 61, né? Porque ele conta as primeiras páginas lá também, que não estão numeradas. Então, o que está impresso na página do PDF gigante é 61. Lá começa o PET de física, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? Só um minutinho, porque eu ainda estou apanhando muito dessas tecnologias. Bom, aí está. Né? Então, o objeto de conhecimento dessa que seria a primeira semana, mas com aquela confusão toda de problema de aplicativos e tal, e etc. Né? A gente não fez, mas dá tempo da gente, né, correr atrás disso, é processos de eletrização que a gente já começou a estudar, inclusive, presencialmente. Lá no início do ano, muita coisa que eu vou mostrar aqui, né, slides que eu vou mostrar, vídeos, a gente já assistiu. Tá? E dentro dos processos de eletrização, a habilidade que nós vamos tentar desenvolver juntos aqui é compreender os fenômenos eletrostáticos e suas aplicações. Tá? Aqui tem os conteúdos que a gente vai abordar e, como está dizendo aqui, interdisciplinaridade, né, nós temos aqui uma ligação, sem trocadilho, né, uma ligação muito forte com a química, né, uma interdisciplinaridade com a química. Tá? Aí vem o texto, né, que vocês vão ler, eu não vou ler aqui junto com vocês. Né? Qualquer dúvida depois a gente pode sanar e depois as atividades. Ok? Bom, a gente vai começar, claro, como vocês já estão acostumados a esse velho professor aqui, né? Nós vamos começar com uma apresentação de PowerPoint. Ok? Beleza. Estou aqui ainda abrindo. Abrir. Beleza. Então tá bom. Deixa eu fazer só mais uma mudançazinha aqui, só um minutinho. Pronto, acho que assim vai ficar melhor. Tá? Vamos lá de novo, procurar nossa apresentação do PowerPoint. Prometo que... Aí. Prometo que vou melhorar a cada dia aqui, tá, gente? Não riam muito de mim, só um pouquinho. Não, então,
o nosso assunto aqui costuma receber o nome de eletrostática, né? Que, não, de uma maneira não muito adequada, né, a gente poderia dizer que a eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso, né? Mas nós vamos ver que elas não vão ficar tão quietinhas assim, não. Ok. Vejam bem, de onde surgiu essa história de eletrostática? Se eu não me engano, dentro de sala de aula, vocês vão lembrar disso, a gente mostrou que determinados objetos, tá? Quando eles são atritados com outro objeto, eles passam a exibir propriedades diferentes do que quando não tinham sido atritados ainda. Vou dar um exemplo. Se você pega uma régua de plástico, dessas que vocês levam para a aula mesmo, tá? Pica um monte de pedacinho de papel, tá? Coloca em cima da mesa. Aproxima a régua de plástico desses pedaços, pequenos pedaços de papel, e o que vocês vão verificar é que nada acontece. Por outro lado, se vocês pegarem um pedaço de flanela, por exemplo, essas de limpar móvel, limpar carro, tal, etc., né? Vem até daí o nome flanelinha, né? E atritarem com força, rapidamente, muitas vezes, eu não vou fazer aqui a mímica disso, porque vocês vão rir de mim, assim como vocês já riram de mim lá no auditório, quando eu apresentei esses slides no início do ano, né? Mas vocês vão se lembrar. Então, se você atritar essa régua com um pedaço de flanela, como eu disse, e aproximar dos pedacinhos de papel, vocês vão verificar que, diferentemente de quando você aproximou a régua sem ela estar atritada, agora os pedacinhos de papel serão atraídos pela régua de plástico. Tá? As duas últimas postagens sobre essa matéria, né, nas duas últimas postagens sobre essa matéria, vocês vão ver isso acontecendo num videozinho que eu vou postar lá para vocês assistirem. Tá? Bom, e como é que começou essa história? Essa história começou, né, na antiguidade, né? Mas a gente escolhe alguns pontos da antiguidade para destacar, né? Por exemplo, um sujeito chamado Tales de Mileto, lá no século VI a.C., ele verificou que o âmbar, que é uma resina atritado com lã, ele adquiria essa propriedade que a gente acabou de falar que a régua também pode adquirir. Tá? No caso, né, aqui são exemplos que são mais adequados à época em que o Tales viveu, né? É o âmbar atritado com lã, né? Eles já sabiam fazer tecidos de lã nessa época, né? E atritando o âmbar, ele passava a ser capaz de atrair penas de animais e pequenos pedaços de palha, ou seja, objetos leves como os pedacinhos de papel que a gente colocou aí. Agora, existia um fenômeno que era similar no efeito, mas não na forma como ele era provocado. O mesmo Tales, né, de Mileto, ele observava o seguinte, que um determinado mineral encontrado na região da Magnésia, que ficava na Ásia, ele era naturalmente capaz de atrair objetos metálicos, entre aspas, ali, um efeito semelhante, entre aspas, não, desculpa, entre parênteses, um efeito semelhante ao dos ímãs, né? Esse efeito não precisava ser provocado por atrito, né? O sujeito ia lá, achava uma jazida desse mineral,
né, que podia ser, por exemplo, a magnetita, tem aqui no nosso estado, e aproximava de objetos metálicos, pregos, por exemplo, e esses pregos eram atraídos por esse mineral. Então, como são fenômenos similares, mas diferentes, separamos, né, esses dois fenômenos em dois tipos. Os fenômenos similares ao do âmbar atritado com lã, a gente chama de fenômeno elétrico. E por que elétrico? Porque âmbar em grego é elétron. A pedra de magnésia, que não precisa ser atritada, não precisa ser provocada para começar a apresentar essa propriedade de atração de metais, a gente chama de fenômeno magnético, claro, magnético relativo à magnésia. Tá? É importante a gente salientar que os fenômenos elétricos, como, né, o do âmbar atritado com lã, eles têm um poder de efeito, né, de fazer efeito, de influenciar muitos tipos de objetos diferentes, né? Você pode, por exemplo, com um pedaço de, né, com uma régua atritada com flanela, por exemplo, você pode atritar pedaço de papel, como a gente disse, isopor, né, penas de pasta, objetos leves em geral, mas você também pode atrair pozinho de ferro, né, que a gente chama de limalha de ferro, né? Já os fenômenos magnéticos eles são mais restritos. Primeiro, eles não precisam ser provocados, né? E depois eles são mais restritos. Nós vamos ver a atração desses objetos magnéticos por objetos metálicos. E não é qualquer objeto metálico. Então, foi feita essa divisão aí, e na física também a gente separa, né, os fenômenos elétricos dos fenômenos magnéticos, inclusive para poder estudar a física do terceiro ano. Né? Ok. Bom, é fundamental para a gente estudar os fenômenos elétricos partir do princípio de que a matéria é constituída de átomos, né? E a gente, então, vai se apegar a um determinado modelo de átomo, que vocês já estudaram em química, mas eu vou falar rapidamente sobre ele aqui no próximo vídeo, para poder tentar entender esses fenômenos. Ok? Ok, então, esse vídeo termina por aqui, para não ficar muito longo, mas nós temos em seguida, né, um novo vídeo dando continuidade a isso que nós estamos vendo aqui. Tá bom, gente? Valeu, prazer estar de novo com vocês e até daqui a pouco.